Eu vejo aqui que em algum momento da vida você se perguntou: qual é o meu propósito na Terra? Vejo também que a vontade de mudar o mundo certamente já bateu, alguma ou várias vezes em você. Tô certa? Mudar o mundo não é tarefa fácil, mas eu venho trazendo boas notícias. Esse é o especial Descubra Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Nesta jornada, iremos visitar todas as causas do nosso baralho e tentar desvendar o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a causa amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? Para você, a alegria tem um som de crianças correndo e brincando. Você acredita que cuidar dos mais jovens é essencial para construir uma sociedade melhor no futuro, para eles e para todos nós. Relatos de infâncias e adolescências perdidas por conta da violência, da fome e do trabalho infantil mexem com o seu coração e te mobilizam a fazer algo. Garantir um começo de vida seguro, saudável e feliz para todas as crianças é o seu sonho, e cuidar da nova geração, o seu verdadeiro chamado. E se essa descrição bateu aí, sua carta é a semente. Isso me diz que você é alguém preocupado com a proteção da infância e dos direitos da criança e do adolescente. Mas você sabe o que são esses direitos? Os direitos das crianças e dos adolescentes são normas e princípios que visam garantir a proteção e as condições dignas de crescimento e formação das crianças e adolescentes. Sendo assim, esses direitos prevêem garantias fundamentais como o direito à vida, à saúde, à liberdade, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, além de proteger as crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Essas garantias foram conquistadas e consolidadas de modo internacional no século XX, especialmente com o estabelecimento da doutrina da proteção integral, que surgiu de maneira implícita com a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança em 1924 e foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990. Ter uma infância saudável com acesso à alimentação, saúde, educação, lazer, liberdade, ambiente familiar e social são alguns dos direitos básicos da criança. Mas sabemos que, infelizmente, em muitos locais do Brasil e também em diversos países espalhados pelo mundo, milhares de crianças vivem em situação de vulnerabilidade social e são impedidas de usufruir dos direitos básicos de todo cidadão. E é aí que centenas de ONGs que trabalham incansavelmente para a defesa dos direitos da criança e do adolescente apresentam a sua missão: proporcionar uma infância digna, com saúde, educação, cultura, esporte e lazer, com oportunidade de que os pequenos possam criar um futuro melhor para si e para o mundo. As experiências vivenciadas na infância, elas refletem durante toda a vida do ser humano. É nessa etapa em que a gente começa a desenvolver os aspectos sociais, físicos, mentais. Então, uma criança que tem acesso à educação de qualidade, por exemplo, ela consegue aproveitar melhor os aprendizados compartilhados pela escola, que vão muito além das disciplinas, e ela tende a ter um melhor desempenho e, consequentemente, melhores oportunidades na vida adulta se comparada à criança que teve o seu direito à educação violado. Então, o mesmo acontece com o acesso à saúde, o acesso à proteção contra todos os tipos de violência. Todos os anos, a Fundação Abrinq fala sobre a importância de combater o trabalho infantil e a violência sexual infantil. Uma criança que foi abusada, por exemplo, ela carregará isso para o resto da vida dela. É uma violação que, além de física, ela gera muitas consequências graves à saúde mental. Então, esses são alguns recortes que ilustram a importância da causa, e o engajamento da sociedade ele é essencial para que a gente possa avançar em diversas temáticas de proteção dos direitos, tanto de criança quanto de adolescentes no Brasil. Quem você acabou de ouvir é Juliana Mamona, coordenadora de marketing da Fundação Abrinq, organização que já beneficiou mais de 8 milhões de crianças brasileiras.
Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente atua com projetos em diferentes áreas que visam garantir educação de qualidade, acesso à saúde, proteção contra a violência, o trabalho infantil e diversos tipos de fragilidades. A luta da Abrinq é por um Brasil em que crianças e adolescentes possam crescer, brincar, aprender, se desenvolver e se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. E é exatamente o desejo de quem tem como causa do coração a semente. Mas o que podemos fazer para apoiar essa causa? Atualmente eu vejo duas grandes dificuldades. Uma é que a defesa de direitos é uma ação que requer um trabalho em conjunto de diferentes agentes: sociedade, empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. No entanto, fazer com que todos esses atores trabalhem em conjunto e da melhor forma possível não é uma tarefa fácil, é um desafio. O outro grande obstáculo é mobilizar cada vez mais pessoas para a causa. No Brasil, a cultura de doar ainda não é muito forte, mas ela é essencial para que a gente consiga ampliar cada vez mais as ações e beneficiar cada vez mais crianças e adolescentes em todo o país. E é nessa mesma energia de transformar a realidade que a jovem Alana Mangueira ressignificou a história da sua família e se tornou uma importante ativista pelos direitos da criança e do adolescente no país. Escuta só. Defender o direito de criança e de adolescente é defender o futuro da humanidade. Mas que futuro nós teremos, né? Quais homens e mulheres nós teremos no futuro se no hoje a gente não consegue priorizar, se no hoje a gente não consegue cuidar de fato, né, da criança e do adolescente, se a gente não consegue hoje lutar para que eles tenham direito à educação pública de qualidade, para que eles tenham direito à saúde. O artigo 227 da Constituição Federal ele é muito claro em dizer que a criança e adolescente é prioridade absoluta e que cabe à família, que cabe à sociedade, que cabe ao Estado. Mas esse ponto do assegurar a prioridade absoluta, ele só existe no papel. O Estado há muito tempo falhou na proteção social. Na pandemia de Covid-19 ficou muito claro os casos de crianças e adolescentes que eram vítimas de abuso e exploração sexual e que na maioria deles aconteceram dentro da própria casa. Então, por um pai, um tio, um irmão, um padrasto, sabe? Então, a família em algum momento também falhou. Então, nós, como sociedade, nós não podemos falhar. Nós fazemos parte do tripé da proteção social. Então, se o Estado falha, se a família falha, a sociedade ela não pode falhar. Então, o nosso papel é realmente olhar para a criança e para o adolescente como sujeitos de direitos que estão à margem da sociedade e que são o futuro da nossa nação. Mas a gente não pode olhar apenas para o futuro. É no hoje que a gente precisa cuidar, é no hoje que a gente precisa proteger, é no hoje que a gente precisa lutar para que de fato existam políticas públicas de qualidades e efetivas que assegure todos os direitos humanos de crianças e adolescentes, sobretudo daquelas crianças que estão à margem da sociedade, crianças negras, né, crianças da periferia, crianças indígenas, quilombolas, né, crianças de comunidades tradicionais. Então, principalmente para essas crianças. A luta da Alana, especialmente no combate ao trabalho infantil, é de extrema importância para garantir a proteção aos direitos da criança e do adolescente. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua, sobre trabalho de crianças e adolescentes, em 2019, quase 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população nesta faixa etária. A experiência de Alana nos mostra que nossas histórias de vida muitas vezes determinam a nossa paixão pela causa. Mas será que só a nossa experiência pessoal é capaz de nos mobilizar? O que me motivou foi a história de vida dos meus pais. À medida que eu fui estudando, que eu fui pesquisando, né, a fundo sobre o trabalho infantil e as consequências que ele traz, o que a violação, na verdade, de direitos humanos de crianças e adolescentes, ela traz e a consequência, né, os rastros que deixa para a vida adulta. Então, eu vi na vida do meu pai e da minha mãe, que foram vítimas de toda essa não prioridade absoluta, que existe apenas um papel até hoje. Então, naquele momento, eu decidi me posicionar e ser, de fato, a voz daqueles que não têm voz ou daqueles que, ainda que falem, não são ouvidos. Assim como a minha voz ela foi anulada em alguns momentos, pelo simples fato de ser jovem, pelo simples fato de vir do interior, mas em nenhum momento eu me permiti me calar.
Então, esse foi o meu combustível principal, foi olhar para o meu pai, para minha mãe e falar para eles que eu não queria que outras crianças, que outros adolescentes se tornassem adultos que tivessem marcas, não só marcas físicas, mas marcas econômicas, né, marcas emocionais também, a partir de uma violação de direitos humanos. E se você quer descobrir a sua causa, vai lá no site www.descubrasuacausa.net.br. Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos mensais e, claro, aproveitar para se engajar na sua causa do coração. E não deixe de conferir todos os episódios dessa série. Eu sei que seu coração é grande o suficiente para todas elas. Mas antes de terminar, uma simpatia para você. Segue o Descubra Sua Causa no Instagram, @Descubra Sua Causa, e venha acompanhar todos os conteúdos. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues, design da Gláucia Ribeiro e minha apresentação. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.